Fala pessoal, nós vamos calcular a derivada de uma função raiz pela definição de limite, a derivada da função f de x, que é igual a raiz de 14x menos 8. Nós temos basicamente duas possibilidades de escolha da definição. Nós vamos utilizar nesse caso o limite do lado direito. Porém, antes de começar, não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever aqui no nosso canal. Então nós vamos calcular a derivada de f de x, que é igual a 14x menos 8, pela definição de limite. Lembrando que nós temos duas possibilidades. Nós podemos utilizar a definição para h tendendo a zero ou para x tendendo a a. Nesse caso, nós vamos utilizar a definição de limite para x tendendo a a. Ela tem algumas certas vantagens quando a gente trabalha com uma função raiz. Então vamos lá. Nós devemos calcular o limite para x tendendo a de f de x menos f de a sobre x menos a. Não se esqueça que na resposta final nós encontraremos a função derivada, porém em função de a e não em função de x, mas isso não é um problema. Então nós temos o limite para x tendendo a a de f de x, que nada mais é do que a raiz de 14x menos 8, menos a raiz f de a é a função f de x, porém com a substituído em todo lugar que aparece x, que na verdade nesse caso é um lugar só. Então, raiz de 14a menos 8. Tudo isso sobre x menos a. Para resolver esse limite, nós precisamos nos livrar desse termo x menos a, já que é ele que está tornando o denominador igual a zero. Nós não podemos substituir o x por a. E a técnica que nós vamos utilizar para nos livrarmos desse x menos a é multiplicar essa expressão inteira pelo conjugado do numerador. E o que é multiplicar pelo conjugado? Multiplicar pela raiz de 14x menos 8 mais a raiz de 14a menos 8. Isso em cima e embaixo, no denominador e no numerador, para que a expressão original não se altere. Então, 14x menos 8 mais a raiz de 14a menos 8 aqui embaixo também. Quando nós fazemos a distributiva, nós vamos conseguir cancelar alguns termos. Então, nós temos limite para x tendendo a a, fazendo a distributiva de todos os caras que aparecem aqui nesse numerador, nós vamos ter o seguinte: raiz de 14x menos 8 vezes raiz de 14x menos 8, nós nos livramos da raiz, dado que dentro da raiz aparece a mesma coisa, que é 14x menos 8, mais essa raiz vezes essa aqui, cuidado que elas são diferentes, então nós temos simplesmente a raiz de 14x menos 8 vezes a raiz de 14a menos 8. Agora é a vez desse termo, raiz de 14a menos 8 com raiz de 14x menos 8, porém com esse sinal de menos aqui na frente, menos raiz de 14a menos 8 vezes raiz de 14x menos 8. Tudo isso menos, dado que esse sinal é negativo, esse termo aqui somente sem a raiz, porque esse cara e esse eles são idênticos, então nós temos somente menos 14a menos 8. O denominador se mantém idêntico, x menos a vezes a raiz de 14x menos 8 mais a raiz de 14a menos 8. E olha só, esses dois termos aqui eles são iguais, então nós podemos cancelá-los. Esse termo aqui tem um sinal de menos na frente, então ele vira menos 14a mais 8. E se aqui aparece mais 8 e aqui aparece menos 8, nós podemos cortar esses dois termos aqui. Então nós ficamos com o limite para x tendendo a a de 14x menos 14a, que ficou sobrando aqui fora, sobre o denominador que a gente só copia. E nós estamos a um passo de cancelar esse x menos a, nós ainda não podemos fazê-lo, porque nós não conseguimos fatorar ainda o x menos a no numerador. Mas isso vai mudar agora. Isso porque 14x menos 14a pode ser reescrito como 14x menos a. E olha só, a gente consegue cortar sim x menos a com x menos a. Então nós ficamos com o limite para x tendendo a a de 14 sobre aquele denominador, sobre o raiz de 14x menos 8 mais raiz de 14a menos 8. E agora que nós já cortamos o termo x menos a, nós podemos sim substituir o x por a em todo lugar que aparece x, que na verdade é um lugar só. Então nós temos aqui como resposta final 14 sobre
raiz de 14a menos 8 mais raiz de 14a menos 8. Raiz com raiz é igual a 2 vezes a raiz, já que elas são idênticas, 2 vezes a raiz de 14a menos 8. 2 corta com 14, vira 7. Então nós temos aqui como resposta final 7 sobre raiz de 14a menos 8. Lembre-se que esse é o f' de a. Portanto, se você quer o f' de x, que é a derivada em função de x, ele é igual a 7 sobre a raiz de 14x menos 8. E como é que você pode conferir para saber se a sua derivação está correta? Esse processo de cálculo de derivada pela definição, ele é bem lento. Então é conveniente que você confira seu resultado utilizando regras de derivação, caso você as conheça. Aqui nós podemos utilizar a regra da cadeia. Então lembre-se que no enunciado nós tínhamos o f de x, que é igual a raiz de 14x menos 8. E o f' de x é a derivada de 14x menos 8 dentro da raiz. Lembrando que dentro da raiz significa elevado a meio. Então vamos utilizar a regra do tombo e a regra da cadeia. Vamos tombar esse meio, então nós temos como f' de x meio 14x menos 8 elevado a menos meio, tudo isso vezes a derivada do que está dentro, derivada do 14x menos 8. A gente sabe que essa derivada de 14x menos 8 ela é igual a 14, então nós temos aqui 1 sobre 2 vezes o 14x menos 8 elevado a meio, que é a mesma coisa que a raiz de 14x menos 8 no denominador, tudo isso vezes 14, podemos cortar novamente 2 com 14, que vira 7, e olha só, a nossa resposta estava correta, a derivada de fato é 7 sobre 14x menos 8.